Olá, olá! Que bom estar aqui com você, hein? Que massa, que bom. Aqui no som da Rádio Band News FM, no YouTube oficial da Band Bahia. Eu sou Luiz Felipe Veloso, não sou Renata Menezes. A Renata teve um pequeno contratempo e aí vocês sabem, né? Na Band a gente tem uma equipe muito azeitada. Eu estava ali no banco de reserva, coloquei paletó e gravata porque me disseram que eu viria aqui cumprir um papel importante. Tinha uma pessoa valiosíssima e importante para entrevistar hoje, doutora Manuela Pessoa, que é ortodontista, e a gente vai trocar uma ideia a respeito do tema, quem sabe falar sobre implantes, enfim. Primeiro, deixa eu desejar bom dia para ela e boas-vindas. Muito obrigado, viu? Olá, Luiz. Bom dia. Muito obrigado. Eu, por estar aqui na Band fazendo esse, assim, muito importante para mim, nesse momento. Então, agradecer, né? Que bom. Nós agradecemos de um lado, ela do outro. Só lembrando, viu? Tá tudo bem com a Renata, tá? Semana que vem ela tá de volta, tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Eu vou tentando quebrar o galho por aqui, espero dar conta do recado. Doutora Manuela, antes da gente falar de implantes e outras questões que envolvem a sua área, se apresente para a nossa audiência. Se a senhora quiser, pode falar ali, pode falar aqui. Pronto. E pode falar olhando para mim também, fique à vontade. Eu sou a doutora Manuela, sou especialista em ortodontia. Hoje temos uma clínica, eu tenho uma clínica que é a Alpha Clinic, fica localizada na Paralela, ali no Alpha Medical. Então, uma clínica voltada para a reabilitação, Então, eu acabei me encontrando nessa área como uma boa ortodontista, Modéstia à parte. Muito Mas, bem, assim, a reabilitação tem sido muito bom para mim. Então, foi por conta disso que a gente desenvolveu as técnicas que a gente tem hoje de reabilitação e implante dentário. Por isso eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso. E aí eu estava aqui dando uma olhada, a gente estava batendo um papo de bastidores, porque a gente não é bobo, Vai trocando uma ideia, tirando uma dúvida aqui e outra ali. E uma das coisas que na Rádio Band News FM diariamente a gente tem a participação do ouvinte pelo WhatsApp. Uma vez entrevistando um ortodontista, eu peguei uma pergunta curiosa. A pessoa disse o seguinte: quando eu ponho um implante, eu substituo a raiz do meu dente? Como é? Tira todo, deixa uma parte, faz uma conexão? Vamos aproveitar para explicar para as pessoas? Então, Luiz, é uma dúvida muito grande que a gente recebe lá no consultório, Porque as pessoas têm essa dúvida. Doutor, eu vou ter que tirar o meu dente para colocar o implante? Existe uma grande diferença, O paciente que ele vai até a nossa clínica para colocar o implante, normalmente ele não tem mais o dente. Então, o implante ele vai substituir a raiz do dente. É diferente daquele paciente que ele fez um canal, por exemplo, ele tem a raiz do dente, então a gente só coloca a coroa, ou seja, o dente propriamente dito, Então, essa é a grande diferença. Ou seja, o implante ele substitui a raiz do dente perdido. Tem público específico? A pessoa tem que ter idade mínima, idade máxima? Tem alguma coisa que interfira? Eu costumo dizer que não, Nosso maior público de paciente, ele é entre 30 a 40 anos, só que isso não vai dizer que outros pacientes não tenham a necessidade. Infelizmente, muitos pacientes vêm perdendo seus dentes, até mesmo por medo. Então, muitos acabam deixando de ir no dentista ou até mesmo por falta de uma orientação e até se dá por conta da ortodontia mesmo, Alguns pacientes perdem porque eles não sabem a grande importância de estar ali alinhando desde o início, desde a sua infância, os seus dentes. Então, são vários fatores que levam à perda dentária. E aí, obviamente, como todo e qualquer procedimento no campo médico, é necessário fazer exames. Então, o que envolve o processo até que, de fato, a pessoa consiga executar o implante? Então, eu costumo sempre falar que é muito importante o paciente ele entender isso. A gente recebe, inclusive, pacientes falando, poxa, doutora, eu não posso operar agora, Ele já chega ali com a vontade de já fazer o resolver logo. Da noite pro dia, Até porque, Luiz, atinge a nossa autoestima do paciente, Então, muitos pacientes deixam de estar ali com sua família. Então, o que é que eu sempre falo? Uma coisa que a Alpha Clinic, ela não abre mão é qualidade de tratamento. Então, a primeira coisa que a gente pede para o paciente é o paciente fazer os exames pré-operatórios. E aí, a partir disso, eu, doutora Manuela, juntamente com a minha equipe, a gente vai planejar o caso do paciente. Então, é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Perfeito. Até porque, no começo, o leigo, ele chega no consultório, ele procura uma assessoria de imprensa, ele procura uma assistência advocatícia, ele quer resolver o problema dele, Nem sempre ele quer se submeter às questões que estão no entorno da resolução desse problema. Só que aí vem o depois.
E esse depois, por vezes, acaba trazendo as consequências. Então, imagina, faz um procedimento e uma infecção. Exatamente. E para resolver, né? Exato. E eu até falo com o paciente o seguinte, imagina, você está buscando ali a realização de um sonho, né? Você quer se olhar no espelho e dizer, poxa, valeu a pena. Então, isso tem que valer a pena desde o início. Então, por isso que eu, doutora Manuela, a primeira avaliação comigo é sempre um bate-papo. Então, o paciente ele vai se sentir em casa. É através dali que eu sempre falo, né? Se você confiou, é aqui que você tem que estar. Então, é muito importante isso. Perfeito. Para você que sintonizou o rádio agora, para você que está aqui nos dando a honra, o ar da graça aqui no YouTube oficial da Band Bahia, eu estou batendo um papo com a doutora Manuela Pessoa, ela é ortodontista. Estamos falando aqui inicialmente sobre implante dentário, tá? E aí fica a pergunta, a pessoa chega, arreia as malas no seu consultório, olha para a senhora e pergunta, em quanto tempo, em média, eu vou conseguir resolver a minha questão? Digamos que seja apenas um implante. Então, hoje a evolução do implante ela mudou muito, né? Então, para pacientes que têm implante unitário, eu, doutora Manuela, preconizo que sempre a gente aguarda de 3 a 6 meses para a gente colocar a coroa do dente. E por que isso, doutora? Muitos pacientes às vezes até falam, doutora, mas não pode colocar logo de imediato, mas isso pode atingir a osseointegração do implante. Agora, muda-se quando se trata de protocolo de implante. Com o protocolo de implante, existem casos que a gente consegue resolver o sorriso do paciente em até 72 horas. Então, isso é muito relativo de caso para caso. Então, como eu sempre falo, é um planejamento. Mas, existem casos que a gente consegue, sim, entregar o resultado do paciente de imediato. É aquela história do vá ali fazer uma radiografia de 360 graus. Me lembrei aí, quais são os exames mesmo que a gente costuma fazer quando busca esse tipo de assistência? Então, a gente pede a panorâmica, né? A tomografia, que é extremamente importante para que a gente possa ver a espessura óssea do paciente. Perfeito. E a gente também pede os exames pré-operatórios de sangue, porque a gente precisa, não é contraindicativo para pacientes diabéticos, hipertensos, muitos pacientes perguntam sobre isso, não é contraindicativo, mas são exames necessários para que a gente possa ver como é que está o nível, né, do paciente para aquele tipo de cirurgia. Então, é um cuidado que a gente não pode deixar de mão. Então, são os exames principais. Eu falei agora há pouco em infecção, né? Mas assim, obviamente o jornalista acaba sendo muito superficial. Quais problemas de fato um tratamento fora desses padrões de qualidade que a senhora preconiza, que a senhora defende na sua clínica e na sua atuação profissional, quais problemas a pessoa pode vir a ter caso não respeite esses procedimentos? Olha só, Luiz, a gente fala, os pacientes têm muito medo, dizendo, né, que, doutora, mas e se eu fizer o implante, eu vou perder, eu vou ter rejeição? E eu sempre costumo dizer que isso depende muito. Porque se você não tem um cuidado, se você não tem um planejamento, você vai acabar perdendo por uma infecção. Muitas vezes não é medicado da forma correta, não tem higienização da forma correta. Então, nosso próprio consciente, ele diz, epa, tem alguma coisa estranha aqui e acaba expulsando o implante. Então, os exames, por exemplo, do operatório, ele é de extrema importância, porque existe vários locais, né, da nossa face que a gente precisa ter cuidado. Então, por exemplo, paciente que não tem osso, se você não faz uma panorâmica, você pode ter uma comunicação bucosinusal. Então, é muito importante, né? Hoje a gente tem uma técnica, que é a técnica de zigomático, que muitos pacientes perguntam, doutora, mas eu tenho 0 osso, eu já fui em outra clínica e me disse que eu não posso fazer. Ao contrário, lá na Alfa a gente tem essa técnica que a gente consegue, sim, devolver o sorriso do paciente. Então, você que acha que não pode, olha aí, já atenção. digo para você, pode sim, tá bom? Porque existem técnicas avançadas, mas como te falei, com muito cuidado e muita responsabilidade, porque é um sonho. Perfeito, perfeito. Tá gostando do papo? Pois é, doutora Manuela Pessoa aqui conversando com a gente, ortodontista. Estamos fazendo um papo muito amplo. Estamos falando agora de implante. E eu fiquei com a dúvida. Eu falei do implante unitário, mas vamos falar também dos implantes múltiplos. Quer dizer, aquela pessoa... E aí eu vou lembrar, tá? Bom, vou trazer para a minha idade. Doutora Manuela é uma mulher jovem, inteligentíssima, jovem, né? Este ogro que vos fala já é da década de 80. Era muito comum que você que está me acompanhando é que é da década de 80 para baixo, lembra que era muito comum as pessoas dizerem que iam usar a chapa. Então a pessoa tinha uma estrutura metálica que tinha os dentes, e acredito que muita gente até hoje ainda utiliza esse recurso, né? E tinha a composição dos dentes que lhes faltavam na arcada, né? Para poder compor aquela chapa ou dentadura, assim, ela grudava ali no céu da boca, as pessoas tinham problema com higiene e tal.
Hoje, com o avanço da tecnologia e a acessibilidade dessas técnicas, né? Como é para lidar com as pessoas que precisam de implantes múltiplos, doutora? Então, normalmente é o Falei que a gente... besteira? Deixa eu te interromper. Não, não. É mais ou menos assim, né? Só a única besteirinha é que eu não sou tão jovem, né? Mas Deixa disso. Não falou não, falou sim, a verdade, né? Tem-se muito, porque assim, muitos pacientes mais velhos, por exemplo, né? Mas usavam muita chapa, propriamente dita, né? E tinha até aquela copinho cultura... d'água. Isso, já ia falar, botar na copinho d'água, né? Então, era uma coisa muito utilizada. Ainda é muito utilizada. E o que os pacientes relatam é, poxa, mas eu não tinha a educação, eu não tinha o conhecimento e acabei perdendo. Então, hoje, para o implante múltiplo, é o que a gente chama de protocolo de implante. É aquele paciente que perdeu todos os dentes. A gente coloca, em média, aí de 4 a 6 implantes no paciente e a gente coloca uma prótese fixa. E o bacana do protocolo de implante hoje é que se você usa uma chapa, por exemplo, a grande queixa do paciente é, doutor, eu não sinto o gosto do alimento. Doutor, eu fui no restaurante, mas a minha chapa cai o tempo todo, né? Então, o protocolo de implante, por exemplo, ele não vai pegar o céu da boca, então o paciente volta a sentir o sabor do alimento, então é muito importante, né? E essa questão do cuidado de você ter medo de estar ali comendo alguma coisa no restaurante, e a gente tem relato de pacientes que falam, principalmente mulheres, porque nós mulheres somos muito mais vaidosas, né? Graças então, a Deus. É verdade. Então, assim, as mulheres em si, elas falam. Hoje mesmo eu estava com uma paciente, ela falou, doutora, eu deixei de ter amizades. Então, a gente sente só dela falar mexe que na aquilo autoestima, ali... né? Exatamente, que aquilo ali mudou a história dela, né? Então, quando o paciente ele se vê pela primeira vez, com seus dentes fixos novamente, podendo comer aquele churrasco entre família, né? Vem final de ano aí, todo mundo quer sorrir, tirar uma foto. Então, realmente, hoje, a protocolo de implante, ela tem revivido, assim, né? Fazendo com que as pessoas, ela possam se olhar no espelho e dizer, poxa, vale a pena. Tá vendo aí você? Nem tudo está perdido e tem muita solução aí, a evolução tecnológica e, acima de tudo, a acessibilidade. Mas precisa haver também cuidado, né, doutora? Quais são eles? Exatamente. Como um todo, né, como... Assim, até nossos próprios dentes, ele precisa ser cuidado. O protocolo de implante, eu costumo dizer que também tem. Então, a gente sempre fala da manutenção que precisa ser feita de 6 em 6 meses, que é a higienização do protocolo. Sim. A gente ensina para ele também o irrigador bucal, que ele vai fazer a higienização ali do protocolo, para que ele não tenha nenhum tipo de infecção, nenhum tipo de contaminação. Então, isso é importante. Então, não é somente colocou o implante e acabou, né? Esqueceu a doutora Manuela, não existe isso, tá, gente? Ela então, tem conta para pagar, viu, gente? Eu tenho conta, exatamente, 2 filhas. Pois é, então assim, precisa ter higienização, mas esses cuidados, o paciente já sai do consultório sabendo que ele precisa ali cuidar. E quanto tempo dura um implante desses? A pessoa está dizendo assim, vou fazer um investimento, vou multiplicar por X anos. Não é possível que eu não vá conseguir perceber o custo-benefício. Pronto, o protocolo de implante ele é para durar a vida toda. Olha, né? Aí. Então, ele é para durar a vida inteira. Se o paciente ele tem cuidado, inclusive lá na Alfa, a gente fala sobre a garantia que a gente dá para esse paciente. Então, se você faz o cuidados necessários, se você faz as manutenções, você vai levar o protocolo para a vida toda. E aí tem um negócio de um planejamento, né? Porque assim, a gente está falando já da frente, mas tem toda uma recepção. Tem um negócio de um planejamento 3D que a pessoa faz, quer dizer assim, já dá para ter uma ideia. Chegando lá, dá para ter uma ideia assim, uma projeção de como vai ficar a boca, a estrutura, né? Porque tem muita gente que se preocupa com isso. Em tempos de harmonização facial, né? Tudo começa com a boca, né? Isso. Então, o que é que lá na Alfa a gente gosta, né? A gente vê muitos pacientes falar, doutora, mas eu já quero colocar o definitivo e tal, né? A gente se preocupa com isso, porque o paciente ele está usando o protocolo pela primeira vez. Então, após a cirurgia, a gente vai colocar no paciente uma prótese fixa provisória. Olha. Então, é onde o paciente ele começa a se ver no espelho, ele vai ver o que é que ele precisa melhorar, o que é que ele queria, se ele quer mais branco, se ele quer um tamanho diferente. Então, a gente tem esse cuidado, porque quando se coloca a definitiva, né, a gente já sabe que o paciente ele vai ficar feliz. Então, a gente tem esse cuidado desde o início. O paciente operou, ele vai colocar uma prótese fixa provisória e após a gente coloca a definitiva, depois de 6 meses. E aí, assim, às vezes as pessoas estão fazendo, né, eu muito em breve cairei no procedimento estético no que diz respeito à ortodontia, né, tô aqui enrolando porque, enfim, né, tô me organizando para isso. E aí tem aquela questão, há pessoas que depois de fazerem a panorâmica descobrem que precisam retirar alguns dentes, outras que precisam repor dentes que já não tem mais.
Nesse estudo, né, como é que isso interfere até que a pessoa de fato coloque o que a gente chama de aparelho, né, aparelho ortodôntico? Olha só, eu costumo dizer que o paciente que ele precisa, costumo não, né? Hoje os estudos falam sobre isso. Uma vez que a gente coloca o implante não se movimenta. O que movimenta é dente. Então, o que a gente aconselha é o paciente que precisa fazer o tratamento ortodôntico, primeiro passo é a ortodontia. Então, Perfeito. primeiro a gente organiza a casa, né? Grosso modo falando ali, a gente organiza para depois a gente repor o que o paciente ele perdeu. Então, a gente não abre mão disso, por quê? O paciente ele tem que ter ciência de que se ele colocar o implante, a gente não tem como movimentar a arcada dentária do paciente. Tá vendo aí? Então, primeiro organiza a casa, e em seguida ajusta as outras questões como o implante. Rapaz, quando o papo é bom, não tem jeito, voa, né? Obrigado por esse papo extremamente esclarecedor para a gente. Eu queria que a senhora pudesse deixar aqui, olhar até para nossa câmera ali e deixar um recado para a turma que está em casa com dúvida, se é que ficou com alguma, né? Eu que agradeço, né, o convite aqui e queria dizer para todos que estão em casa que acha que não pode voltar a sorrir ou que tem esse pensamento, até mesmo medo, né? A Alpha Clinic é uma clínica que recebe mesmo os pacientes e eu convido você que está assistindo a ir lá conhecer um pouquinho da nossa estrutura e tenho certeza que não só entregar um bom resultado para vocês, mas também com segurança e qualidade. Redes sociais, @ Alpha Clinic, Alfa normalmente, isso. ALFA? @Alpha Clinic. Alpha Clinic, @Alpha Clinic, lá você vai ter na bio todos os detalhes, todas as informações e vai poder no direct, quem sabe, mandar uma mensagem, tirar uma dúvida com a doutora Manuela Pessoa, que eu tive a honra de bater esse papo. Quero te agradecer, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Luiz. Vamos fazer o seguinte, ó, já comecei bem, né? Ou espero. Comecei bem, uma entrevista extremamente esclarecedora. Nós vamos para um rápido intervalo agora e já eu volto com uma outra entrevista. Fica com a gente.
Eu disse que seria rápido, eu não disse? Pois é, já estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Band News FM. Que bom que você está aí na sintonia, nos 99.1, também nos acompanhando pelos aplicativos Band Play, Band Rádios. Você também que nos acompanha com vídeo pelo YouTube oficial da Band Bahia. Muito obrigado aí por estar aqui conosco e acompanhar. Eu prometi que teríamos mais uma entrevista impactante e esclarecedora, né? Pois é, estamos tendo a satisfação de receber agora nos estúdios Marcos Araújo, CEO da MV Araújo Seguros. Bem-vindo. É isso aí, estamos aqui para esclarecer, mostrar o que é um plano de saúde, mostrar o que é o seguro, mostrar o que é realmente toda essa gama de coisas que nós precisamos no dia a dia. Correto? Precisamos, pagamos, mas doidos para não usar, né? Para não usar, corretamente. Eu não tô nem... Aquele seguro de vida que eu pago lá, o banco, eu digo assim, tá pago aqui, mas eu não quero usar não, viu? Segura a onda aí. Da mesma forma, o seguro do carro, né? Quem quer bater o carro? Quem quer se envolver em um sinistro? Não quer. Mas o plano de saúde, diante das circunstâncias do mundo e das condições, infelizmente, a gente não tem uma saúde pública aquela que a gente gostaria. Então, a gente precisa pagar um plano de saúde. Só que aí, anualmente, a gente é surpreendido pela tal data base, que é a data do reajuste. E quando chega essa data do reajuste, fica aquela tensão. Então, eu queria que você aproveitasse, esclarecesse para os nossos ouvintes e para a nossa audiência, por que reajusta, né, e quais são esses critérios? Luiz, veja só, na realidade, nós hoje, a MV Araújo já trabalha desde 1995 no ramo de planos de saúde seguros. Eu fico muito feliz, porque é uma coisa que eu faço porque eu gosto. É uma pergunta maravilhosa que você está fazendo. Uma das coisas que você falou que realmente poucas pessoas têm acesso a um plano de saúde, isso é verdade. 85% do brasileiro não tem plano de saúde. Nossa. E 90% não tem plano de odontológico. Então, a mesma forma é o seguro de carro, seguro de vida. Mas voltando aí o que você fez a pergunta a respeito dos reajustes. Tem dois tipos de reajuste. Tem um reajuste, três tipos de reajuste. Sim. Tem um reajuste pela idade, faixa etária, de 0 a 18, de 18 a 23 e aí vai, acima de 59. Você tem, acima de 59 você já não tem mais reajuste. Sendo um reajuste anual, que você vai ter aquele reajuste normal, que hoje pela ANS ela tem determinado 7,5% a 8%, mas nem isso, não é isso que, de forma nenhuma, as operadoras vai lá e faz isso. Claro que tenho praticamente desde 1995 trabalhando no ramo, falo e reclamo muito isso com esses reajustes abusivos, porque eu também uso o plano de saúde, eu também tenho um plano de saúde. Então, até eu falei assim, primeira, segunda, a terceira coisa do plano de saúde é a sinistralidade. Você sabe aonde é que é o maior custo de plano de saúde no Brasil? É na Bahia. O que significa isso? Sinistralidade. O que é a sinistralidade? Você faz um plano de saúde pagando R$10.000 por mês, dando um exemplo, né? Tem plano de 3, 2 mil, depende da família. Vamos colocar aqui R$5.000 por mês, mas todo mês você gasta 15 mil nos hospitais e tudo. Quando chega no final do ano, essa conta não bate. Você está pagando 5 e está gastando 15. Aí teu reajuste vem de 30%, 40%, 50%. Ilegal é. Não pode ter esse reajuste. A ANS deixa claro, em planos de saúde empresariais, certo? É a partir de 7,5% a 8%. Pelo ano. Mas aí vem, junta, digamos que você tem 48 anos, o ano que vem você faz 59. De 59 para frente, você não tem reajuste. Correto? Mas aí veio a sinistralidade e sua mudança de faixa etária. Aí, meu amigo, vai lá para cima o reajuste. Há possibilidade de resolver isso? Sim, ligar para a operadora, tentar negociar, que muitas estão negociando, certo? Para que seu plano fique dentro do seu, que caba no seu bolso, essa é a verdade. Porém, existe uma outra maneira aí, que chama-se as administradoras. Você sabe que plano de saúde hoje, com Bradesco, Sul América e outros, a Mil e outros produtos, eles não querem vender plano individual. Só coletivo, porque por adesão, fazer uma compensação entre os usuários. Mas o que é que vai acontecer? A operadora vai fornecer o plano de saúde, a rede credenciada, a administradora vai pagar a premiação à corretora, ao corretor, vai pagar o comissionamento, vai emitir
tua cobrança todo mês, ela vai fazer tudo. Mas aí onde é que está o pulo do gato para eles? É que eles podem reajustar o que eles quiserem, que não está lá escrito na ANS. Então, a maioria das empresas não querem vender planos individual, de forma alguma. Passa para a administradora, para que ela vai com reajuste de 64%, 54%. Também isso não existe. Tem derrubado muito na justiça. Então, você está esclarecendo para a gente aqui, muito importante para você que está acompanhando a gente agora na tela do YouTube oficial da Band Bahia. Então, um esclarecimento muito interessante que Marcos está fazendo aqui para a gente, que é a média de reajuste está variando ali entre 7% e 8% na sua database. Corretamente. Se algo está além disso, você pode judicializar e buscar uma alternativa neste campo. Você veja, ele trabalha com planos de saúde, tem experiência, está aqui trazendo para a gente essa questão. Mas aí tem muita gente que está em casa dizendo o seguinte, bom, já que vocês estão falando das agruras de ter um plano de saúde, das dificuldades, eu também tenho uma dificuldade extrema, a pessoa pode dizer, né? Estou tentando marcar um exame, marcar um procedimento, mas a demora é muito grande. O que leva isso a acontecer, Marcos? Ô, Luiz, é uma coisa que realmente acontece comigo, e acontece com aquelas pessoas que querem marcar um exame. Veja só, a ANS, ela tem uma determinação que a empresa, que a administradora ou a seguradora, ela tem um prazo de 15 a 20 dias para autorizar os exames. Mas tem empresas aqui na Bahia, que eu não vou citar nome, que ela leva 3, 4, 5 meses e não autoriza. Nossa. Só com a liminar. E muitas vezes ela nem cumpre a liminar. Eu vou te interromper. De quais procedimentos a gente está falando especificamente, né? Porque a autorização para um simples exame de sangue. Certo. Mas há também, infelizmente, para aplicação de uma prótese. É uma tomografia, fazer uma cirurgia cardíaca, fazer um procedimento de alto padrão. A ANS deixa claro que é 20 dias para esse exame ser autorizado. Correto? Tem empresa que fica até o último dia. Tem empresa que passa 30, 40, 50 dias. Nossa. Agora, o exame de sangue, exame de fezes, urina, esse tipo de exame, um raio-x, você numa rede credenciada, você faz rapidamente, não tem problema nenhum. Mas partiu para uma coisa programada, que nós chamamos uma hérnia programada, a cirurgia de uma hérnia. Você está programando fazer uma cirurgia? São as eletivas, né? Exatamente. Agora, Marcos, se eu chegar no hospital em uma emergência, eu faço isso, faz tudo dentro de 24 horas do contrato seu implantado. Fora da carência? Você tendo a carência, cumprindo carência, entrou em um hospital, as primeiras 12 horas é bancada pelo hospital, bancada pelo plano de saúde. E tem mais, você não vai sair dali para uma regulação, tal, não saia. Sua família diz para ela, já ele vai ter que sair para regulação porque o plano dele está primeira 12 horas, que ele ainda está cumprindo carência. Não, eu vou continuar aqui e vou ficar até eu sair daqui para casa, porque é emergência e urgência, tem que cumprir, o cidadão sair de lá bem para casa. Tem uma alta tranquila. Isso é importante, as pessoas saberem disso. Marcos Araújo, CEO da MV Araújo Seguros, falamos de planos de saúde. Certo. Mas aí você me trouxe um dado aqui nos bastidores que eu fiquei curioso. Quer dizer que a Bahia acaba sendo destaque nacional pela grande quantidade de incêndios em residências e isso tem feito com que as pessoas tenham buscado mais essa coisa do suporte do seguro residencial? Na realidade, o que acontece? Nós sabemos que, como tem a sinistralidade hoje grande na área do plano de saúde, porque faz plano, fica 3 meses, 4 meses, e 5 meses, acabou a carência, ele vai lá, faz todos os exames e cancela o plano. Por isso que a sinistralidade da saúde é dessa forma. O seguro é o seguinte, o baiano e o brasileiro não têm costume de fazer seguro do seu patrimônio. Essa é a verdade. Eu tenho SUSEP, pessoa física e jurídica, venho militando nesses projetos meu há quase 30 anos, mas não faz. O que é que acontece? Hoje, os bancos vão lá e fazem um seguro. Eu sempre digo uma coisa, Luiz. Seguro é com corretor, não com banco. Porque se der um problema sexta-feira à tarde, sábado, domingo, feriado. E segunda-feira o cara tá de férias, o gerente. Então você vai ficar como? Mas ligou lá para a MV Araújo, tem alguém para te resolver o teu problema. Então, o que é que está acontecendo? Você vê que no comércio teve vários incêndios. Nossa, esse ano então, meu Deus do céu. Você está vendo que na região metropolitana está tendo vários
Então, é ocorrência direto em incêndio. Então, o que é que eu peço a você, que é um empresário, você que está em casa agora me ouvindo? Faz o seguinte, faz um seguro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, que eu fiz um seguro, agora recentemente, que só de televisão na casa do cidadão tinha 8 televisão, mármore, todo tipo de coisa. 8 televisões. Vamos botar grande, aqui. de 50 polegadas. Faixa de 3.500, 4.000 cada, reais. eu vou colocar 4.000, que é coisa chique. E coloca o porcelanato, coloca a mesa, coloca a geladeira, a máquina de lavar. Eu fiz o orçamento e fechei o seguro ali no Granville. O cara pagou R$450. Olha só. Ele contratou 350 mil. Então, seguro. E outra coisa. Mas vamos lá, 400 de quantas vezes? R$450, ele pode dividir até 11. Esses 450 reais em 11 vezes? Até 11 vezes. Quer dizer, só de televisão ele teria um prejuízo aí na casa dos 35 mil reais. Vou arredondar aí. E a máquina, 35 mil reais. E a geladeira? E a máquina de lavar? E a cafeteira? Ar-condicionado. E os ar-condicionados, que lá tinha, acho que era 6 ar-condicionados. Então, é muito barato, reais, gente, mas as pessoas de hoje não vê isso. O que é que acontece? Se você está dentro do seu apartamento e pega fogo no seu apartamento, aquela parte onde você anda do teu elevador, ali não está coberto não, meu amigo. Você vai ter que pagar todo o dano que teve ali. E se atingiu o embaixo também, o apartamento de baixo ou de cima, quem paga é você, dono do apartamento. Aliás, deixa eu até pedir que você dê um alerta para as pessoas. Tem gente que adora pagar taxa de condomínio barato. Certo. E às vezes não está entendendo o que o síndico... Aquele gestor que é temporário. Só lembro de clube de futebol quando eu vejo síndico às vezes. Porque tem síndico responsável e graças a Deus são muitos. São muitos. Mas tem aquele síndico, eu vou olhar para você, que tem aquele síndico que sabe, você olha para ele assim, tá vendo aqui? Isso tudo aqui? Pago apenas X. E aí eu paro e pergunto assim, será que estão pagando o seguro patrimonial? Exatamente isso. Recentemente, vizinho meu pegou fogo no apartamento e o síndico não fez o seguro da torre dele. Meu Deus do céu. Teve que fazer vaquinha. A taxa extra? Não, na realidade nem botou taxa extra, não. Nós fizemos uma vaquinha todo mundo, porque tinha que acolher o rapaz. E saiu no jornal, saiu tudo. E para resolver o problema de roupa, o cara ficou sem nada. E depois que foi colocar o seguro que ele fez, porque é o seguinte, não adianta você fazer o seguro e não saber o que você está comprando. Leia as cláusulas contratual e faça seguro. As letras miúdas. Isso, e faça seguro com corretor de seguro. Não é o aventureiro, que ele chega lá, não, tá aqui, tá desempregado, fez isso. Não, procure uma corretora bacana para você chegar assim, olha, estou fazendo aqui, mas tem um cliente aqui, tal, estou indicação para fulano. Então, isso é importante. O que aconteceu? Fizemos a vaquinha, agora ele caiu na real e voltou a fazer e fez o seguro correto. Isso é importante. Eu tive outro problema rapidinho naqueles condomínios do Bela Vista, cliente da MV Araújo, todos aqueles condomínios ali do Bela Vista, né, que é o Shopping Bela Vista ali. Então, aquilo ali teve uma chuva forte, 3 elevadores quebrou. E teve lá uma inclinação daqueles ferros que segura. Foi. Aí ele me ligou, Marcos, na pólice não fizeram. Não, vocês me pediram na pólice, está aqui. Você teria que acrescentar mais esses elevadores. Ele olhou, realmente, como é que era um síndico, que agora já tem síndico profissional, né? Exatamente. E ele me chamou e fez um aditivo cobrindo tudo isso. Quer dizer, sabe quanto? 2.750.000. Lembro como hoje isso. Ele deve estar ele vai me ouvir, sim, no programa, e ele me agradeceu depois que eu fiz isso. E agora resolvendo o problema dele. Então, seguro é com corretor, seguro tem que ser com pessoas indicadas. A gente está caminhando para o final do nosso programa. Você não pode ir embora sem explicar para as pessoas o seguinte. Bom, você me convenceu, Marcos. Além de eu procurar um corretor, o que eu tenho que ficar atento a esse profissional? Quais são os passos para que eu contrate um seguro, seja ele qual for? Em primeiro lugar, você tem que ter uma corretora que tenha um local, certo? Por exemplo, a MV Araújo, desde 1995, ela mudou uma vez de endereço, e o sócio é o mesmo. Você tem que olhar e pedir referências nos clientes que a MV Araújo tem. Então, MV Araújo hoje administra uma faixa de 85 a 90 mil vidas
que eu não trabalho só aqui em Salvador, em toda a Bahia, em todo o Brasil e fora, que eu tenho uma apólice hoje no Paraguai, eu tenho na Argentina, com a empresa de perfuração de poços. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma, procurar saber quem é o profissional que está conversando com você. Passos fundamentais. Exatamente. Importante. Vitor Pinto, meu parceiro de bancada no Boa Tarde Bahia, costuma dizer que a gente gosta de brincar de Madame Beatriz. Vamos fazer uma projeção rápida. Certo. 30 segundos. Quais são as tendências e oportunidades para esse setor no futuro? Porque com certeza tem gente te ouvindo dizendo assim, rapaz, está aí. Profissão interessante. Olha, a MV Araújo, inclusive, tem parceiro em vários lugares, certo? Hoje, ele é no Brasil e na Bahia. Nós também pegamos pessoas para trabalhar, parceiros para trabalhar. Isso tem uma rentabilidade muito boa, muito boa. As portas estão abertas, cresce muito, como eu te falei, 80% não tem plano de saúde, 90% não tem seguro, 95% não tem plano odontológico. Então, vai crescer muito e está crescendo. Hoje, meu celular não para. Eu não tenho... É tudo indicação, graças a Deus. Ainda bem. Quero agradecer muito. Queria que você deixasse as suas redes sociais para que as pessoas que ainda, porventura, não saibam como te encontrar, poderem encontrar na internet. Pode ir lá no www.mvaraújo.com.br. O telefone é lá 719-9928-5192. E MV Seguros, que é o Instagram, certo? @MV Seguros. Exatamente, MV Seguro. Porém, pode acessar lá o site mvaraújo.com.br, tem todos os telefones, 24 horas, responde na hora, não tem negócio de não responder, responde sim. E te agradecer por essa oportunidade de falar da MV Araújo, esclarecer para os teus ouvintes, para os ouvintes do programa, um pouco, né? A gente nunca sabe tudo, mas um pouquinho. E agradecer a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, sábado que vem, Renata Menezes volta para o posto dela. A gente quebrou um galho aqui, espera que tenha agradado bem o seu sábado de manhã. Para você que nos ouve em qualquer outro horário do dia ou da noite, também no YouTube oficial da Band Bahia. Um beijo enorme, eu estou de volta segunda-feira, viu? Às 9h20 da manhã, ao lado de Maria Lorena Alves, no Jornal Band News. Um abraço, bom fim de semana!